Pois é, dando uma voltinha de bike depois de 2 dias de tempestade. Isso aqui é um clube de golfe. Tempestade, amor! Isso é Holanda! Chuva e vento não é tempestade aqui. Não para holandês. 12 graus, tá ótimo, sensação térmica. Tá um ótimo dia para passear de bike. É, estamos na Holanda. Olha que lindo. Olá, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo logo em sequência ao vídeo passado. Normalmente eu levo quase que 2 semanas, mas é que o assunto está correndo muito rápido. A possibilidade desse relatório que o governo dos Estados Unidos tem que oferecer, né, ao Senado americano, o Pentágono, o Departamento de Defesa, até final do mês de junho, está mexendo com todo mundo. E eu aproveitei para colocar mais estender um pouco mais o assunto. É uma reportagem que saiu no programa 60 Minutes, 60 minutos nos Estados Unidos, uma reportagem bem estendida com o Luiz Elizondo. E é muito interessante saber o que ele fala. Isso foi agora no dia 16 de maio, quer dizer, bem recente. E também a Magdalena, que está aparecendo no vídeo, finalmente. Ela está sempre com a netinha, está sempre em Amsterdã. Ela resolveu hoje participar, muito bom. Ela vai ler para vocês uma série de reportagens, fazer um resumo, evidente, num dos jornais aqui da Holanda. É um jornal com um viés bem conservador, de esquerda e tal. É conservador no sentido da ufologia, né, que a esquerda não é conservadora. Mas falando sobre abduções e a presença de fenômenos ufológicos em plena cidade de Amsterdã. Relatos de pessoas que jamais iriam colocar essa história em público. Colocaram com pseudônimo evidente, mas elas só colocaram isso num jornal, só deram entrevistas, porque as coisas estão mudando. Hoje esse assunto já não é tabu. Vocês veem como estão as coisas. Como tudo está mudando, como todo o nosso comportamento social e psicológico, etc., está mudando com relação a esses fenômenos. Então a Magdalena, lá no meio do vídeo, para o final, ela vai fazer essa leitura para vocês. Ok? Então vamos começar a bater um papo sobre essa entrevista que o Luiz Elizondo deu no 60 Minutes no dia 16 de maio. Eu estou deixando aí embaixo, nas referências do vídeo, o link da entrevista para quem quiser ver as imagens. Eu não vou colocar as imagens por uma questão de copyright. Mas vocês podem acessar, é só clicar lá, copiar e colar, que vocês vão ver a entrevista na íntegra. Tá? Então vamos lá. Essa entrevista foi feita pelo Bill Whitaker, e ele fala sobre os avistamentos regulares de fenômenos aéreos não identificados, ou UAP, que geraram essa proposta, essa lei, aliás, que esperamos, seja cumprida, que os departamentos de defesa mandem esse relatório até o final do mês de junho. Então ele começa assim: nós já abordamos muitas histórias estranhas nos 60 minutos, mas talvez nenhuma como esta. E essa história é importante porque ela mostra o reconhecimento do governo dos Estados Unidos de fenômenos aéreos não identificados, os UAP, mais comumente conhecidos como OVNIs. Ele continua: depois de décadas de negação pública, o Pentágono agora admite que há algo lá fora. E o Senado dos Estados Unidos quer saber o que é. O que é isso? De onde vem? O que eles querem? O Comitê de Inteligência ordenou que o diretor da Inteligência Nacional e o secretário de Defesa entreguem o relatório sobre todos esses avistamentos misteriosos até o final de junho. Vamos ver. Então, aqui tem trechos da entrevista que eu deixo, como eu falei, eu deixei embaixo o link, quem quiser, está em inglês, eu não traduzi, eu ainda vou ver se consigo mais tarde poder fazer isso, vou colocar a legenda, né? Mas é um programa que eu tenho que trabalhar em cima dele. Bill Whitaker, então o que você está me dizendo é que OVNIs, os objetos voadores não identificados, são reais? Luiz Elizondo responde: Bill, eu acho que já ultrapassamos isso. O governo já declarou para registro que eles são reais. Nenhuma dúvida mais, né? Vocês querem mais?
O que nós precisamos mais? Eu não estou te dizendo isso, o governo dos Estados Unidos está dizendo isso a você. Não sou eu, Luiz Elizondo, mas é o governo. Mais alguma dúvida, gente? A coisa está aí. O contato é que tem que ser feito agora. Luiz Elizondo, ele passou, como eu já comentei, 20 anos comandando operações de inteligência militar em todo o mundo e no Afeganistão, inclusive. No Oriente Médio, em Guantánamo. Ele não tinha pensado duas vezes nos OVNIs até 2008, quando ele foi convidado para essa missão no AATIP. E ele disse que era uma missão simples, né? Era coletar e analisar informações envolvendo veículos aéreos anômalos. Isso que vocês chamam de OVNIs, e nós os chamamos de UAPs. Bill Whittaker pergunta, como é que você sabe, como isso soa? Você tem ideia disso, né? Como ele queria dizer o seguinte, isso parece maluco, maluco. Luiz Elizondo respondeu, olha, Bill, eu não estou te dizendo isso, que não parece maluco. O que eu estou dizendo é real. A questão é o que é, quais são as suas intenções e quais são as suas capacidades. Eu estava no Pentágono, e o AATIP era parte de um programa de 22 bilhões de dólares na época, patrocinado então pelo líder da maioria no Senado, o senador Harry Reid, para investigar OVNIs. Foi quando eu assumi, em 2010. Eu me concentrei nas implicações de segurança nacional de fenômenos aéreos não identificados documentados por militares dos Estados Unidos. O Luiz Elizondo continua, né? Imagine uma tecnologia que pode fazer você trabalhar com forças de 6 a 700 G, que é o suficiente para esmigalhar qualquer ser humano, que pode voar a 13 mil milhas por hora. Uma milha que significa 1.852 metros por hora, quase 2 quilômetros, né? São 13 mil milhas por hora. É quase 30 mil quilômetros. Isso porque que pode escapar do radar, que pode voar pelo ar, pela água e possivelmente pelo espaço. E a propósito, não deixa sinais de propulsão. Sem asas, sem superfície de controle e ainda assim mesmo pode desafiar os efeitos naturais da gravidade da Terra. E é exatamente isso que estamos vendo. Elizondo continua. O repórter, né? Elizondo nos disse que a ATIP era uma mistura frouxa de cientistas, engenheiros eletroópticos, especialistas em aviônica, em inteligência e muitas vezes trabalhando meio período. Eles vasculhavam dados, registros e analisavam vídeos como estes que estão sendo publicados. Quer dizer, não era uma coisa assim, aparentemente não era tão rígida o controle, eles estavam fazendo uma espécie de um bico, né? Um trabalho, um part-time. Um trabalho temporário. Ele disse que os vídeos mostram uma tripulação da Marinha fazendo todo o possível para travar um objeto em movimento rápido na costa do Atlântico dos Estados Unidos em 2015. Travar no radar de alvo, né? Trancar o alvo ali. E eles ficavam tentando e o objeto fazia brincadeiras com esses caças, né? As imagens recentemente lançadas podem não convencer ainda os UFOs, a turma cética que não acredita, mas o Pentágono admite que não sabe o que é isso ou aquilo. Bill Whittaker pergunta então, o que você diria aos céticos? É luz, um reflexo de luz, balões meteorológicos, um foguete sendo lançado, Vênus, como sempre, né? O Whittaker estava de chacota com o Luiz Elizondo. Ele respondeu, em alguns casos existem explicações simples para o que as pessoas estão testemunhando, mas há alguns casos que não são. Não estamos simplesmente tirando uma conclusão precipitada, isso é um AP por aí. Estamos passando, tudo isso passa por nossa devida investigação. Algum tipo novo de tecnologia de mísseis de cruzeiro que a China desenvolveu? Não. É algum tipo de balão de grande altitude que está realizando o reconhecimento? No final das contas, quando você já eliminou todos esses 6 na Vale do Yukon, e você ainda fica com o fato de que isso está em nosso espaço aéreo, é real e ele é potencialmente problemático. O ex-piloto da Marinha, tenente Ryan Graves, que foi um dos pilotos que perseguiu esses UFOs, considera que o que quer que esteja lá fora é um risco à segurança. Ele nos contou que seu esquadrão de FA-18, Super Hornet, que o Canadá tem esse caça também,
ele começou a ver os UAPs pairando sobre o espaço aéreo restrito a sudeste da Virginia Beach em 2014. Foi quando eles atualizaram o radar, fizeram um upgrade no radar, tornando possível, então, colocar as câmeras infravermelhas acopladas à mira. Algo no Pentágono chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Quer dizer, eles só conseguiriam ver por causa desse radar específico, desse radar especial. O Bill Whitaker perguntou, então você está vendo isso tanto com o radar quanto com o infravermelho? E isso mostra que há algo lá fora. Ele disse, o piloto Ryan Graves disse que é muito difícil falsificar isso. Essas imagens não teriam como ter sido falsificadas pelos pilotos ou por quem fosse editar. Aquilo vai direto para o Departamento de Defesa. Depois ele diz, algumas fotos foram tiradas em 2019 na mesma área. O Pentágono confirma que são imagens de objetos que ele não consegue identificar. E o tenente Graves nos disse que os pilotos que treinam na costa do Atlântico veem essas coisas o tempo todo. Eu já comentei, eles liberaram 3 times, agora tem mais 4. Sim, centenas e centenas, isso é todo dia. Então a coisa agora chegou ao ponto crítico, a massa crítica, não dá para aguardar mais. Eles têm que divulgar de alguma maneira, causando polêmica, não causando. Eles vão tentar administrar os prejuízos, porque isso já é real, já está aí. Né? O Bill Whitaker pergunta, mas espere um minuto, todos os dias, durante alguns anos? O piloto respondeu, exatamente. O piloto continuou dizendo, Ryan Graves, eu não vejo nenhum escapamento de motor, jato de gás. Isso foi, inclusive, um avistamento na costa de Jacksonville, na Flórida, em 2015, capturada em uma câmera de mira, que eles chamam câmera de mira em inglês, seria quando você tranca a câmera em cima do radar de mira, né? Fica ali travado. Na gravação, você escuta um dos pilotos, que está na gravação, que eu coloquei o vídeo aí para vocês, o piloto, olha aquilo, está girando, ele fala, né? Meu Deus, eles estão todos indo contra o vento está a 120 nós a oeste, olha essa coisa, cara. E você pode meio que ouvir a surpresa nas vozes dos pilotos. O Ryan Graves continua, você certamente pode, foi um dos pilotos. Eles pareciam ter quebrado um pouco o protocolo, né? E estavam maravilhados com o que estavam vendo. O que você pensa quando vê algo assim? Né? Perguntou o piloto. É difícil de explicar, né? Você tem sistema de rotações, as grandes altitudes, tem uma propulsão completamente louca. Eu não sei exatamente explicar o que é isso. Então, eles achavam que a tecnologia secreta dos Estados Unidos podia ser um veículo espião do adversário ou algo ou do outro mundo. Então, o Bill Whitaker pergunta ao Ryan Graves, não podia ser uma tecnologia russa ou chinesa? Pode ser, por que não? Ele acha que o piloto diz que ele está preocupado. Você sabe, se fossem jatos táticos de combate de outro país que estivessem pendurados lá em cima, seria um problema enorme, mas como parece um pouco diferente, nós não estamos dispostos a realmente encarar o problema, nós estamos felizes em simplesmente ignorar o fato que eles estão por aí nos observando todos os dias. Fica normal, não mexe com eles e deixa lá. Eles continuam fazendo suas manobras, os caças da Marinha Americana, e esses objetos ficam o tempo todo, não só nas bases americanas, como eu já disse, também nas russas e nas chinesas. O piloto continua. O governo ignorou, pelo menos publicamente, desde o fechamento do seu projeto de investigação do Livro Azul em 1969. Mas isso começou a mudar muito depois de um incidente no sul da Califórnia em 2004, que foi documentado por radar, por câmera e 4 aviadores navais. Nós conversamos com 2 deles, que foi o David Fravor, que era graduado pela Escola de Voo Naval Top Gun, e comandante do esquadrão de F-18F, do porta-aviões USS Nimitz. Ele estava voando com a sua ala, o tenente Alex Dietrich, e ele nunca falou publicamente sobre esse encontro. O Alex Dietrich disse que ele nunca quis estar na TV nacional, ele disse que não queria saber nada de jornalismo, nada de publicidade sobre isso. E
O jornalista perguntou ao Alex, ao Alex Dietrich, né, por que ele estava fazendo isso. Ele disse, pô, eu estava numa aeronave do governo, eu estava trabalhando para o governo, eu era piloto, então eu tinha responsabilidade. Isso não é classificado, eu tinha que contar para alguém, eu tinha que compartilhar isso. Ele conta que em 2004, ele estava num grupo de ataque do porta-aviões do USS Nimitz, estava treinando a cerca de 160 quilômetros ao sudoeste de San Diego, na Califórnia. Por uma semana o treino durou. Um novo radar avançado de um navio próximo, o USS Princeton, detectou o que os operadores chamavam de veículos aéreos anômalos múltiplos no horizonte, descendo 24 mil metros em menos de um segundo. É um negócio louco, gente. 24 quilômetros em um segundo. Em 14 de novembro, Fravor e Dietrich, cada um com o seu oficial de sistema de armas, copiloto, né? É o artilheiro, foram desviados para investigar. Eles se encontraram em uma área de águas turbulentas, um desses OVNIs com o tamanho de um 737. Então, o David Fravor continuou. Então, quando olhamos para isso, o meu copiloto, né? Disse, aí, capitão, você viu isso? Cara, você vê essa coisa lá embaixo? Então nós vimos um objeto branco parecendo tic-tac. Ele estava apenas se movendo acima da correnteza, das ondas. Enquanto o Dietrich circulava acima, Fravor foi dar uma olhada mais de perto. E ele falou, olha, você está caindo em espiral. Você está fazendo? Sim, o tic-tac ainda está se dirigindo ao norte e sul. E ele vai virar, ele virou abruptamente. E começou a descer, e agora começa a subir. Então, ele está imitando seus movimentos. O Bill Whittaker falou com ele pelo rádio, né? Então, subia fazendo slalom. Na hora que o caça perseguia. Então, ele sabia que nós estávamos lá. O UFO sabia. Ele disse que esse UFO era do tamanho do seu F-18, sem marcas, sem asas, sem nenhum sistema de escapamento. E o David Fravor falou, eu quero ver o quão perto eu posso chegar, então eu vou atrás dele. Ele ainda está subindo. E quando ele chega bem na minha frente, desaparece. Bill Whittaker, desapareceu? O jornalista, né, perguntou, desapareceu? Ele falou, desapareceu, foi. É disparado. O jornalista perguntou ao Whittaker, o que você está pensando? O Dietrich falou, olha, a sua mente tenta entender isso. Eu vou categorizar como um drone, tecnicamente. Quando ele desaparece assim, não tem. Ele disse, os seus copilotos viram? Também todos eles viram. Muito bem, então era assim, éramos 4 aviões literalmente assistindo essa coisa por cerca de 5 minutos. Segundos depois, o Princeton Red Crew conseguiu localizar o alvo a 60 milhas de distância. Outra equipe conseguiu travar o alvo nas câmeras durante um momento e conseguiu imagens também. Ele sabe que nós todos nós vimos, ele continua dizendo, e depois do voo, no bar, encontrando com os amigos, tomando uma cerveja, ele falou, rapaz, se eu estivesse solo, se eu estivesse solitário, eu ficaria quieto, mas todo mundo viu, parece muito louco. É uma reação incrível que eles tiveram. Como é que você pode, um piloto militar, né? Você viu o que eu vi, né? Você tem certeza que você viu, né? Então eu não estou maluco. Então é essa a história. Fora que os navios também devem ter detectado. Então isso o piloto vai terminando a entrevista e diz, olha, definitivamente é algo que eu não sei o que é. Eu sei que alguém está construindo isso e que tem a tecnologia, que tem o cérebro, mas existe algo lá fora que era muito melhor do que os nossos caças. Eles apresentaram relatórios. Durante 5 anos nada foi dito oficialmente sobre esse incidente, até que Luiz Elizondo descobriu a história, investigou e revelou. Então, aí o Luiz Elizondo complementa dizendo, nós gastamos bilhões de dólares no treinamento desses pilotos. E eles estão vendo algo que não conseguem explicar. Os pilotos americanos, pilotos franceses, holandeses, pilotos brasileiros,
Tem uma formação extremamente cara. O Estado, o governo, investe muito dinheiro na formação desses oficiais. Eles são super capacitados. Então eles estão vendo algo que eles não conseguem explicar, né? Então as imagens são copiadas em dados eletroópticos, quer dizer, são copiadas por computadores de bordo, são imagens que não podem ser falsificadas, e por radar. Então você vê que no início o Pentágono recebeu algum ceticismo, o programa foi eliminado, como comentei no vídeo passado, em 2012, mas isso é entre aspas, e lá dentro eles continuam. Então a questão agora é a gente aguardar junho, qual é o prazo para que esse relatório seja entregue ao Senado americano. Eu tenho a impressão que isso vai fazer uma confusão bem grande, vai ser um rebuliço. Eu vou, aos poucos que eu vou, porque as notícias vão saindo por aqui, eu vou dizendo para vocês, eu vou contando. Tem vários senadores americanos que estão trabalhando firmemente nisso, e volto a repetir, é uma das agendas, existem várias agendas sendo levadas agora nesse mesmo instante. Nós temos essa problemática toda aí dessa doença que aconteceu no planeta inteiro, é uma agenda. Nós temos as guerras pequenas, né, que a gente chama de pequenos conflitos, né, localizados, é outra agenda. Nós temos o povo do poder, a turma do poder que não quer largar de jeito nenhum e tem que entender o que é isso. Será que vai abalar o meu poder? Vai abalar toda a minha agenda globalista? Estão tentando fazer acordos com essa turma, tentando fazer contatos espúrios. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo tempos assim fantásticos. Se sobrevivermos, vai ser muito interessante contar essas histórias na beira da fogueira. Eu ainda quero estar lá para poder contar essa história também. Vamos continuar. Daqui a pouco vocês vão ver a Madalena lendo a entrevista, o depoimento das pessoas que, como no Brasil, às vezes isso só acontece no Brasil, nos Estados Unidos, isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aqui um jornal publicar isso, para mim, foi uma novidade também. Veja. Pois é, aí está a paisagem com a calma pela manhã. Mas logo depois, vocês vão vendo as imagens que se seguem, chegou a tempestade. E aí, as tempestades aqui nessa região do hemisfério norte, estamos em frente ao Canal da Mancha, chegam a durar 3, 4 dias ou mais. E vem com uma ventania. A Holanda não tem montanha, a Holanda não tem morro, a Holanda é plana. E muitas cidades da Holanda são abaixo do nível do mar. E cercada de canais. Então, quando o vento chega com vontade mesmo. Vamos dar uma olhada já. Tá pra cá. Quase que levou. Eu fiz uma gravação ali na janela para mostrar a vocês como é que... Mas está uma ventania, temperatura de 12 graus, está variando. Sobe e desce, fica entre 12, 13, vai a 15, desce, abre o sol, chove, choveu granizo hoje de manhã. Então lá eu estava perto do aquecedor, aqui eu não estou não. Mas eu gosto mais dessa temperatura aqui dessa sala, 18 graus, está ótimo para mim. Como eu estava falando sobre a questão dos múltiplos universos, dos multiversos, né, o que a ciência fala, existe uma frase, uma filosofia chamada a navalha de Ockham, é citada até na série Star Trek. Ela significa o seguinte, é conhecida como a lei da parcimônia. Ela é um princípio lógico onde a melhor solução é aquela que apresenta a menor quantidade de premissas possíveis ou de variáveis. Você vai na mais simples, é aquela. Ela é uma navalha filosófica, evidente.
é uma ferramenta usada para eliminar as opções improváveis em determinada situação. Né? Então, pode resumir toda a filosofia em cima da navalha de Ockham, que entre as hipóteses concorrentes, a mais provável, aquela com menos suposições, deve ser selecionada. É ali que vai estar a resposta. Então, essa poderia ser um princípio explicativo da nossa realidade. Mas não está claro. Não está claro, nada ficou claro até agora. Nós não temos a menor ideia, nossas suposições, e nada ainda pode explicar como é que esses seres podem viajar de uma realidade para outra. Essas histórias de seres de outra realidade são antiquíssimas. Isso vem, vem lá de 5, 6, 7, 10 mil anos atrás. Sempre existem relatos de realidades paralelas. Quando já fiz um vídeo sobre as fadas, duendes, elfos, essa turma toda existe. Eles pulam de lá para cá à vontade. E levam as pessoas daqui para lá também, aquelas famosas lendas e mitos das fadas irlandesas. Tudo isso é ligado a esse fenômeno UFO. Jacques Vallée e outros autores já falaram sobre isso no Passaporte para a Amazônia. Então, no tempo dos Sumérios também, é bem provável que Nibiru nem seja um planeta. Nós não sabemos. Nem o Zecharia Sitchin afirmou, era uma hipótese. Ele levantou uma hipótese. Né? Então, isso também explicaria como é que aquela turma toda que esteve aqui foi embora. E quem ficou no lugar agora no controle? Essas são as respostas que nós queremos e que provavelmente nós teremos algumas pistas se o governo americano liberar alguma coisa mesmo. Existem na literatura OVNI, nos vídeos e livros, todo mundo que transita nesse universo, careca como eu, careca de saber que esses discos parecem piscar, né? Pisca. Acende aqui, apaga, aparece ali, apaga, aparece ali. Eles fazem isso na nossa realidade. Vem voando, de repente muda de curso rapidamente, desaparece. De repente aparece do outro lado. Eu tive a felicidade de ver várias vezes na minha vida, em várias ocasiões da minha vida, e a Magdalena também, que era cética pra caramba, não acreditava de jeito nenhum. Achava que o marido dela era meio doidinho, mas ela era apaixonada por mim assim mesmo. Até que o dia a turma fez uma exibição em nossa frente, no Lago Erie, na fronteira com os Estados Unidos, Canadá com os Estados Unidos. Numa tarde cinzenta, como essa que está aqui hoje, apareceram na nossa frente uma esquadrilha deles, fazendo todas as manobras possíveis, brilhantes, bem visíveis. Foi um espetáculo. E ela viu. E aí ela entrou para o clube. Com muita gente que eu já conheci, que quebrou, ficou assim, uau, que é isso que eu estou vendo? Aparece sim. Existem relatos e números sobre isso, não tenho mais dúvida. Tanto é que eu tenho comentado que ficar falando de Luizinho aqui, Luizinho ali, o fulano viu lá, fulano fez um filme. Não importa mais. Agora quem são eles? O que é que eles querem? Como é que eles fazem isso? Porque já é real. Oficialmente real. Para mim é real há muitos anos. Então, eles dominaram essa tecnologia de camuflagem, tipo os Klingons, né? Ou os Romulanos. E tem a tecnologia da camuflagem, eles entram e saem da nossa realidade à vontade. Se a explicação interdimensional for verdadeira, até certo ponto, ela vai poder explicar certos fenômenos que variam, né? De OVNIs, fantasmas, que fazem um paralelo entre os OVNIs e os fantasmas e as atividades paranormais. Não vai ter nenhuma diferença. Vai parecer magia mesmo. Então, às vezes, parece que escapou, ele escorrega da realidade dele e vem para a nossa. Mas, para mim, eu acho que é de propósito. Eles fazem isso com total liberdade. Várias vezes nós já tocamos no assunto sobre a interação, aliás, desses seres inteligentes e poderosos com a nossa realidade. São vários, né? Os deuses do passado, anjos, demônio, como eu falei ainda agora. Toda essa nomenclatura é a nomenclatura que significa ET. Todos eles são ETs. Extraterrestres, extradimensionais, interdimensionais, como queiram chamar. Ou vários. Né? Então esse é o nome que nós demos aos extraterrestres, né? Ou até os membros de uma civilização Atlante perdida. Essa turma toda. Então essa ideia dos extraterrestres na nossa realidade já é antiga, está mais do que falada, comentada, tem livro, filme,
tudo quanto é tipo de informação possível. Por isso agora nós estamos nesse compasso de espera para o mês que vem, mês de junho. O que vai acontecer? Eu estou curioso. Se eu estou com as antenas ligadas, acho que todo mundo tem que ficar prestando atenção. E no Brasil costumam demorar a sair as notícias, só quem está ligado no YouTube, ligado nos jornais do exterior, que pode saber em primeira mão. E assim que eu souber novidades, eu coloco aqui na rede, não tenha dúvida. Coloco já. Não tem, a não ser que eles desliguem a internet. Né? Mas eu vou colocar. Pois é, então é isso. Eu, na medida do possível, vou comunicando a vocês. E agora, Magdalena, a minha lenda pessoal. Olhei para vocês a reportagem do São Jornal aqui. Muito interessante. Eu fiquei surpreso. Aliás, quem mostrou foi o nosso filho, que falou, olha aqui, vocês estão... Está aparecendo isso aqui, essa notícia. Foi muito interessante. Ela vai fazer um resumo, evidente, que as reportagens são grandes, contando vários casos, porque esse é o assunto do momento. Então, até já. Olá, bom dia a todos vocês do Brasil ou em qualquer outra parte desse planeta que esteja assistindo o Enigma em Busca de Respostas hoje. Hoje está um lindo dia de primavera e enquanto a gente está relaxando, eu estava lendo essa revista. É um anexo no jornal The Volkskrant, que é um jornal de viés esquerda, aliás. E tem uma notícia muito interessante aqui, aliás, uma notícia, um comentário, né? Vou mostrar para vocês. Aqui, o título é Ik weet wat ik heb gezien. Ou seja, eu sei o que eu vi. Então eu vou contar algumas histórias, alguns fatos, vou traduzir para vocês, sobre as aparições de UFOs, né? Vamos lá. Então nós vamos começar essa história com a história do Sven, rapaz de 45 anos. Ele trabalhou na América, nos Estados Unidos, de 2005 a 2007. E ali foi a primeira vez que ele esteve em contato com essas luzinhas que ele chama bolas de luzes, e que ele viu várias vezes. E ele era militar, e essas naves não produziam nenhum ruído. Ele via e certificou que ele não era louco. Ele não usava nenhuma bebida, nenhuma droga, nenhum remédio, então ele não estava alucinando. Mas, como o Pentágono disse que liberaram algumas notícias, e os pilotos da Marinha também falaram bastante a respeito, ele acredita que ele viu. 3 vezes ele viu um disco. E a última vez, foram algumas semanas atrás, aqui na Holanda, né, na autopista A29, do lado esquerdo, ele viu um objeto passando por ele. Ele viu e resolveu parar no estacionamento do posto Shell. E ali a 500 metros de distância tinha um outro rapaz ali no estacionamento também, e os dois olharam e viram essa nave passando tão pertinho deles que eles conseguiram ver a parte inferior dela, que era cheia de luzinhas. Aí o moço que estava ali no estacionamento olhou para ele e falou assim: ah, então você também viu? E eles entreolharam e falaram assim: bom, então nós não estamos malucos. Neste momento parou alguém também, abriu a porta, e no que ele abriu a porta, o objeto sumiu. E então ele acha que essas coisas existem realmente, mas a mídia ela não divulga muito. Certo que essas coisas existem, mas a mídia ela tem as suas dúvidas. Mesmo enquanto o Pentágono divulga mais de 3 vídeos, eles dizem que essa manobra eles não conhecem.
Em princípio, eles dizem: nós não estamos sozinhos. O mundo inteiro já olhou e viu Neil Armstrong. Estamos cheios dessa história. É bem completa. É também lastimável que o YouTube esteja cheio de vídeos falsos. Não é só colocar vídeo de luzinha no YouTube, não leva nada a ninguém. Então, ele deduz aqui que ele viu, não é único, ele sabe que muitas pessoas já viram e que a Terra está cheia deles. É difícil para cedermos de que o universo está cheio e nós não somos os únicos que vivemos e somos tão inteligentes neste universo. A história seguinte é de Stefan, de 47 anos, que viu uma luz amigável no parque da cidade de Groningen. Era maio de 2018 e eu estava naquela noite com amigos. Já passava metade da noite e fui para o ponto de ônibus. Mas eu não estava com muita vontade de ir para casa. Eu adoro caminhar à noite. Então, como eu conheço bem o parque de Groningen, resolvi dar um passeio pelo parque. Isso pode se fazer aqui na Holanda, né? Andar no parque à noite, não tem problema nenhum. Lá eu não vi uma luz que era da lua. E eu achei um pouco estranho. Choveu um pouco no parque e cheirava bem doce. De repente, uma pequena bola amarela fez com o céu um brilho azulado ao redor. Parei. Estava no horizonte, mas claramente não era a lua e não era uma estrela. Eu pensei, eu não bebi álcool, eu não bebo, e naquela noite não tomei nenhuma gota de nem cerveja, eu não uso drogas, estou psicologicamente bem. Eu pensei, uma mosca, plataforma, um satélite, tudo passou pela minha cabeça. Resolvi seguir em frente. Apenas 10 minutos depois ele estava lá. Tentei tirar uma foto, mas quando peguei minha câmera, não vi mais nada de novo. Eu pensei que estava louco e continuei caminhando. Ali na frente, onde o caminho se dividia, eu escolhi o caminho certo. Lá, de repente, eu senti que estava sendo visto por trás. Senti uma curiosidade, como se algo inteligente, olhos penetrantes atrás de mim. Mas não senti medo. Parei de andar, mas eu não olhei para trás, por completo com meus próprios pés. Minha cabeça dizia ande, mas meus pés não faziam nada. Então eu disse, vou parar. Eu só sei lembrar que eu devia estar a uns 300 metros daquele objeto. Mas eu acordei deitado no banco. Minha mochila ficou do meu lado no chão. Eu olhei para o meu relógio e eram mais de meia-noite. 3 horas haviam sumido. Eu achei estranho. E eu voltei para a parada de ônibus, mas não chegou nenhum ônibus. Então eu comecei a andar de volta. Eu não me lembro do intermediário, tempo exato, nem sentimentos, sem medo, sem pânico, mas calor e gentileza, como se alguém em que eu estou apaixonado. Eu tinha dado um abraço espontâneo. Eu tenho há dias declarações pesquisadas com o que aconteceu, mas não sinto e não vejo mais nada. Depois tem aqui a história do Marcel, de 52 anos, músico, nunca se interessou por UFOs, achava isso uma história, era extremamente cético, até um dia ele terminar o dia de trabalho e estar caminhando para casa aqui em Amsterdã, né? E à medida que ele estava caminhando, de repente ele viu uma luz imensa no meio da praça,
lá no Leidstraat, e essa luz veio em sua direção e passou por cima da cabeça dele. Ele ouviu um som vibrante, mas baixo, dava para sentir esse som. Vinha da esquerda, do Wakenskans. Eu olhei para o lado e me assustei muito. Eu vi algo numa forma oval, azul clara, uma luz vindo em minha direção, bem em cima dos telhados, e eu senti que todo o bairro se iluminou. Tinha uma forma clássica de um disco voador, esses que, você sabe, a gente já viu falar, mas tão grande que cobria todo o Leidsplein, que é uma praça grande. E ele vinha devagar e em linha reta. E aí eu parei. Eu não sabia o que estava acontecendo, então eu corri para Marnixstraat, para o ponto de ônibus, como se eu pudesse me esconder. Aí eu andei de volta até o Leidsplein e o vi em completo, em cima da praça. A praça estava completamente iluminada por ela e eu fiquei preso, parado de medo. Eu caminhei de volta em descrédito. Do lado direito, sobre os telhados, num tempo muito rápido. Naquele momento, eu senti algo como lembrança. Eu sentia que atrás de mim havia algo. E aquela sensação de que o objeto me viu e sabia que eu estava vendo. Uma sensação de reconhecimento. Mas onde é que você pode levar estas experiências? Ali na Marnixstraat tem um escritório de uma delegacia de polícia. Então, eles poderiam ter me visto e, em todo caso, eu escrevi na minha agenda UFOs às 3 horas. E eu guardei essa agenda até hoje. Está bem gravado na minha memória. Eu procurei no dia seguinte nos jornais, na televisão, e não vi nenhuma notícia sobre o caso. Então eu preferi não comentar com ninguém. O assunto ficou no meu interesse desde então. Ainda bem que agora a gente pode conversar sobre isso. Antes não havia lugar para esse tipo de discussões, né? Hoje a gente já pode comentar e ninguém julgar você de louco. Então, são aparições, depoimentos de alguns holandeses aqui, eu achei interessante, mesmo porque eu também era extremamente cética quanto a isso. Meu pai lia e guardava reportagens de vários jornais, revistas. Eu lembro de uma reportagem que ele guardava de uma revista brasileira, Fatos e Fotos, né? E eu continuava cética. Quem vai acreditar nisso? Eu acreditava que o universo foi criado para nós, terráqueos, mas também eu sentia que, por outro lado, sermos os únicos em todos esses universos. Enfim, quando a gente começa a compreender as coisas, quando Jesus diz, eu não sou deste mundo, para onde vou preparar-vos lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, sim, a casa do meu pai tem muitas moradas. Até um dia, sentada na praia, junto com Arimateia, vendo o pôr do sol, vimos essas luzes vindo. De repente apareceu uma, veio a segunda, terceira, fazendo movimentos erráticos, horizontais, verticais, e sumiam. Eu calculei, isso não é um avião, isso não é um helicóptero, não são luzes a laser,
que é isso? E o Arimateia olha para mim e fala assim, bem-vindo ao mundo dos UFOs. Então, queridos, uma boa tarde para todos vocês. Isto existe, não estamos sós nessa terra, nem no universo. Um dia saberemos. Uma boa tarde para todos, foi um prazer. Amo vocês, um abraço do coração.